Olá, bom dia. No ar agora através da Rádio Eldorado 87.5, que é dirigida por Zusa do Paracatuzinho e Alexandre Barros, e também pelo canal do YouTube Ativista Paracatu. Ouça e assista ao programa Pimenta Malagueta. Apresentação Antônio Vieira, eu mesmo, Tonhão. É um oferecimento esse programa do Movimento Verde Paracatu, Coperfan e VIP Estúdio, que é esse espaço que nós temos aqui cedido. O nosso bate-papo de hoje é a respeito do empoderamento das mulheres e do feminismo. Mulheres empoderadas são donas de suas próprias escolhas, conquistando autonomia, liberdade e influência em todas as esferas da vida. Elas investem em educação, conhecem seus direitos e ocupam espaços de poder, vivendo com confiança, resiliência e empatia. Ser empoderada é libertar-se de estereótipos, fortalecendo a si mesma e a outras mulheres. O feminismo é um movimento social, político e filosófico que luta pela igualdade do gênero, buscando os mesmos direitos, oportunidades e valorização para mulheres e homens, combatendo estruturas patriarcais de poder surgindo no século XIX, evoluiu em ondas, focando em sufrágio, direitos trabalhistas, reprodutivos e interseccionalidade. Está conosco hoje a nossa amiga conhecida Help. A Help, ela, fora de Paracatu, ela estudou licenciatura plena em artes e é especialista em artes cênicas, em cultura e arte barroca. Voltando para Paracatu, sua terra natal, viveu sua vida como professora de artes e história da arte para alunos do ensino médio, em escolas da rede privada. Ministrou vários cursos de teatro na Casa de Cultura de Paracatu, dentre várias outras atividades. É ex-membro do Conselho de Patrimônio Histórico de Paracatu e confreira da Academia de Letras do Noroeste de Minas. É presidenta da Associação dos Amigos da Cultura de Paracatu. Bom dia, Help, tudo bem com você? Bom dia, Tonhão, bom dia, audição do Pimenta Malagueta. É um prazer, uma honra e satisfação estar compartilhando com vocês esse momento. Bom, Help é uma amiga antiga. Help, conta aí pra gente por que Help. Help? Por que Help? Bom, Help começou, na verdade, quando eu mudei daqui ainda criança, com 10 anos, para BH. E lá, a minha irmã mais velha, logo que arrumou um namoradinho, ela foi me apresentar a ele. Aí ela disse, olha, essa é Maria do Socorro, a minha irmã. Aí ele, Maria do Socorro? Help, vou te chamar de Help. Aí eu olhei, ouvi e achei tão interessante. Ele começou a cantar Help, I need somebody, help, just anybody, help. Aí ficou. Aí ele falou, os Beatles fez essa música para você. E eu amei aquilo. A partir daquele momento, Tonhão, todo mundo que me perguntava o meu nome, eu falava Maria do Socorro, mas podem me chamar de Help. Tá bom, é isso aí. Então tá explicado, né? Porque tem muita gente que eu acho que não sabe dessa história em Paracatu, né? Tem gente até que pergunta se eu sou professora de inglês. Não, não sou professora de inglês. Beleza. Ô, Help, com esse currículo que você tem, como é que você vê a participação das mulheres na cultura nossa aqui de Paracatu? Olha, o grupo de mulheres está dominando todas as esferas. Dentro da cultura mesmo, eu conheço várias que estão aí trabalhando muito em todos os segmentos que produzem cultura, porque tudo é produção cultural. Só de você estar vivendo, comendo, vestindo e falando, você é um manifestador de uma postura cultural, seja ela no âmbito popular, seja ela no âmbito erudito. Então, a Paracatu, hoje em dia, existem muitas mulheres maravilhosas, conscientes e bem informadas da importância da preservação cultural,
da reprodução dos valores tradicionais da cultura e da inovação do novo pensar cultural. Uma questão interessante que eu vejo com relação quando se fala em cultura, o pessoal confunde cultura com educação. Né? A cultura ela está nos costumes, na alma da pessoa, e aí, com isso, se forma a personalidade de um povo. Né? Eu entendo isso, eu não sou diretamente ligado à área de cultura. Agora, ao passo que a educação ela ajuda a formar um pouco a cultura, mas mais a levar conhecimento para a sociedade. Por exemplo, quando eu comento sobre isso com as pessoas, eu falo muito sobre o barranqueiro do Rio. O barranqueiro do Rio é quem mais entende do barranco do Rio e muitas vezes é analfabeto. A cultura, né? O conhecimento dele com relação ao dia a dia, dos costumes dali, né? E são verdadeiros defensores dos rios, porque eles têm aquela cultura e aquele envolvimento, que é o que a gente precisa de que aconteça com a sociedade. Eu estou certo ou estou errado? Certíssimo. Essa é a maneira mais original, mais genuína de se entender um sujeito cultural e entender que a cultura é patrimônio material e imaterial. E os modos de vidas, aquele, por exemplo, do barranqueiro, da beira do rio, que vive e sobrevive do que o rio dá ou o cerrado dá, ele é espontâneo. A cultura, ela se processa espontaneamente. A cultura popular é a cultura mais raiz, mais forte, porque ela é resistência, ela é sobrevivência. Né? O âmbito educacional é quando se institucionaliza um grupo que detém um conhecimento, que vai passar esse conhecimento para uma clientela e essa clientela vai ver o que ela vai fazer com o conhecimento que ela adquiriu. Né? Né? É isso aí. Então, o patrimônio imaterial é todos os modos de vida, é a maneira de viver do barranqueiro, é a maneira de fazer um tipo de pão de queijo, que já é patrimônio da cidade, é a maneira, a costureira é um patrimônio imaterial, o produto que ela faz é um patrimônio imaterial, a gastronomia, as religiões, os ritos, os rituais sagrados, os rituais profanos, tudo isso são modos de vida que são manifestações espontâneas de cultura que têm que ser respeitados, entendidos, e ninguém precisa ser o que o outro é. É isso aí. Você falando aí, eu lembrando aqui o seguinte, o homem do campo, ou o pessoal mais antigo, eles tinham a cultura das ervas medicinais. O homem do campo, quando ele ia plantar, ele olhava para o céu, olhava para a lua, falava assim, não, agora eu não posso plantar porque é lua cheia, eu tenho que esperar a nova crescente. Isso é cultura e isso acabou. Isso está acabando. Eu ainda uso muito isso. Quando eu estou lá na minha chacrinha, que é muito pequena, a hora que eu vejo formiga começando a cortar, eu falo assim, ó, vai chover. Eu ainda comento às vezes com o Tobias, que é meu filho, né? Ó, pode esperar que vai chover de hoje para amanhã. Vem a chuva. Então, essa cultura que a gente perdeu, está perdendo, está se esvaindo. Hoje, o cidadão está com qualquer problema de estômago, ele vai, em vez de tomar um remédio amargoso, ele vai na farmácia. Vai lá, pega um produto químico ali, bom, ele acha que vai dar certo, né? Então, é essa cultura que eu acho que a gente tem que lutar por ela, e é o que está acontecendo em Paracatu. Principalmente você falando que as mulheres estão envolvidas com isso. Porque eu acho que a força motriz da evolução da cultura e da impregnação da cultura na sociedade passa pela mão das mulheres. Acho que o feminino é importantíssimo, a feminilidade, o ventre, a mulher que gera.
passa pelo útero, né, da mulher, é a geração da vida, né? Não que ela possa fazê-lo sozinha, ela precisa do espermatozoide do homem para gerar uma vida, mas é do corpo da mulher que sai uma vida. E eu fui a um lançamento de um livro ontem de um montanhista que, inclusive, escalou o Everest, e ele disse que ele tem uma prioridade nas eleições, que é votar em mulheres, que ele acredita demais na força da mulher capaz. Aquela mulher que já demonstrou capacidade de gerenciar, seja no âmbito municipal, estadual, federal ou nacional, que ele sempre escolhe uma candidata mulher. Então, a mulher precisa crescer mais no cenário eleitoral brasileiro. Precisa muito, viu, Tonhão? Termos mulheres ocupando cargos políticos. Eu tenho também esse pensamento, sabe? Eu acho que as mulheres, a gente tem que dar um jeito delas entrar mais profundamente nessa história, né? Por outro lado, ontem eu estava vendo um debate... Quem tem que dar o jeito são elas mesmas. Ontem eu estava vendo um debate para compor uma diretoria de um certo órgão aí, a nível de Minas Gerais. E o pessoal fala assim, nós vamos ter que ter, obrigatoriamente, são 3 membros, nós temos que ter pelo menos uma mulher nesse diretório. Aí eu pensando comigo, porque eu não sou a favor de obrigatoriamente, não. Porque tem mulheres e mulheres. Tem mulheres comprometidas e você colocar num órgão uma mulher só porque é mulher, não, peraí, você tem que avaliar isso, né? Mas hoje virou moda. Fala, não, tem que ter mulher de qualquer maneira. Eu não concordo. É lógico, felizmente, nesse órgão... Capacitação. Nesse órgão que eu estava vendo que estavam compondo, a mulher que eles estavam querendo colocar, a mulher top, comprometida, mulher mesmo, que bota para enjambrar, entendeu? Então, aí é diferente, né? Mas tem órgãos aí que não pode, não. Eu acho que tem que ser revisto isso aí e acabar com o preconceito, porque a partir do momento que exige-se que uma mulher componha um órgão, se ela não tem compromisso, e você está exigindo isso, é um preconceito que você está tendo também. Exigir que a mulher entre, sendo que ela que se estão colocando... Não tem uma formação ao respeito da causa, né? Não, ela, da área. Cada área tem um tipo de perfil que vai se adequar a ela e que vai ter toda a possibilidade de fazer um bom trabalho. Então, o ideal é que as mulheres se capacitem de acordo com a sua vocação, seu talento, invistam na sua formação para vir a pleitear, ocupar cargos e poder fazer coisas pela comunidade, né? Isso é importante. E deixar das vaidades, né, do homem individual. Nós não precisamos de homens individuais mais, nós precisamos de pessoas que sejam ligadas ao bem-estar coletivo, né? Exatamente. Isso aí que é a jogada, essa que é a grande jogada, né? Pensar na coletividade, não em... Eu participei de N colegiados pelo Brasil afora, inclusive no Conselho Nacional de Meio Ambiente, onde a gente representou, via Movimento Verde, várias entidades, as entidades de todo o Brasil que elegeram a gente. Quando eu estive lá dentro desse Conselho Nacional, eu falava com a turma lá, porque lá tinha vários setores, tinha indústria, mineradora, produtor rural, sociedade civil, do Estado, do governo federal, e chegava lá, estava um brigaceiro danado, cada um puxando a sardinha para o seu lado. Aí, minha posição era o seguinte, olha, colegiado existe para construir consenso e pensar na coletividade. Você não está aqui para defender interesse seu ou de seu grupo, não, senhor. Você tem que chegar aqui para a gente construir uma ideia. E assim acontece numa Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores ela é para construir consenso em prol da coletividade.
Uma Câmara de Deputados estaduais, federais, o Senado, mesma coisa. Só que você vai numa reunião nesses colegiados, você sai de cabelo em pé, que é um xingando o outro, um brigando o outro, um puxando sardinha para o seu lado. E os grandes problemas que nós temos acabam não sendo debatidos e resolvidos, encaminhados. Né? Então, é por isso que a gente tem tanta mazela por aí afora. Bom, mas vamos continuar no nosso papo aqui em cima do tema nosso. Bom, você falou para a gente sobre a cultura das mulheres aqui em Paracatu, a questão das mulheres na cultura de Paracatu. O que você entende como empoderamento das mulheres e feminismo? Porque feminismo, quando eu falo em feminismo, a primeira pessoa que eu lembro é de Leila Diniz, que é da minha época de adolescente, que morreu num acidente muito nova, com 27 anos, né, acidente de avião. Então, eu lembro sempre dela, né, porque ela era mesmo, ela né, chocava a sociedade e, através dela, eu acho que muitas mulheres foram evoluindo. Né, em algumas questões, ela motivou muitas mulheres. Sobre o empoderamento da mulher, Tonhão, eu acho que a mulher poderosa é aquela que tem decisão de escolha onde ela quer ir, a hora que ela quer ir, no tempo que ela quer ir. Isso é o grande empoderamento da mulher. Ela pegar um voo, viajar em companhia de outra mulher, de um outro homem, ou sozinha. É uma mulher que está tranquila, é uma mulher que se sente feliz. Mulher, para mim, empoderada é aquela que se sente feliz. É aquela que deita à noite e consegue dizer a si mesma: eu fiz a minha parte. Eu criei minhas filhas são mulheres íntegras, respeitosas, dinâmicas, donas dos seus narizes. Eu sou uma mulher que tenho total capacidade de dizer sou honesta, comigo mesma em primeiro lugar, porque a primeira coisa que eu fiz para sentir o meu poder é me reconhecer quem eu sou, do que eu gosto, o que eu quero fazer e o que eu não quero fazer. Eu costumo me sentir empoderada e feminina no momento em que eu não tenho que obedecer a nenhuma condição imposta ao ser feliz. Eu me sinto empoderada e feminina, Tonhão, no momento em que eu descobri que eu levo a vida da maneira mais correta, porque, querendo ou não, nós seguimos conceitos e preceitos éticos, estéticos, na medida do possível, porque até eu, que não sigo uma estética padronizada, eu tenho a minha estética pessoal, que me fez bem encontrá-la. Então, para mim, mulher empoderada é aquela que chega e sai, vai se quiser e não vai se não quiser. E conseguiu criar bons filhos para tentar que o mundo seja melhor. E que não seja a mulher que está o tempo todo se colocando na obrigação de estar levantando bandeiras. Eu não levanto bandeiras, Tonhão. Não levanto bandeiras, nem as partidárias, nem as bandeiras feministas, porque eu sou feminina por natureza. Né? Eu defendo a mulher como uma parte responsável por um grande equilíbrio da sociedade. Eu reconheço o poder da mulher como um gênero que equilibra a sociedade. Quantos homens são grandes porque têm ao seu lado uma grande mulher? Quantos homens mais imaturos amadureceram através da maturidade da mulher? Então, para mim, ser mulher empoderada é ser feliz com o que já fez até agora. Não tenho arrependimentos nenhum. Fiz o meu melhor com as minhas filhas, mesmo se quando errei procurando aceitar.
Sou feminina e acho que a feminilidade, assim como a masculinidade limpa, tem que ser restaurada na sociedade. É. Não o homem machão. Deus me livre de um homem machão. Eu quero ver um homem masculino, como quero ver uma mulher feminina. Quero ver definições de papéis, todos eles seguindo os principais conceitos de sociedade do bem. Ser do bem, sabe, Tonhão? É respeitar quem respeitar quem é de outro jeito, contanto que todos os princípios das ações sejam respeitosas para com os outros. Tá, agora, Help, você falando e eu pensando aqui, né? Você acha que existem homens que, às vezes, eles forçam a barra com as mulheres para que elas se empoderem? Você acha possível isso, que o homem tenha capacidade de botar a mulher na parede e falar assim, minha filha, você tem força, você pode se empoderar, você pode se tornar independente, pode seguir um caminho como esse que você está falando aí. Ó. Você acha que é possível isso, que pode existir amigos que falam para as amigas ou casais que o esposo fala para a esposa para se tornar empoderada? Certeza que tem pessoas evoluídas, né, Tonhão? Porque eu acho que o processo histórico tem que ser levado em conta sempre, né? Nós vivemos um processo histórico onde o sistema patriarcal, em que predominou o poder de decisão do homem fora dos assuntos de casa e o da mulher da casa para dentro, cozinhando, lavando, cuidando de tudo que acontecia dentro da casa para que o homem pudesse sair, trabalhar, ganhar o dinheiro e colocar dentro de casa para que a casa funcionasse normalmente. Mas hoje, coincidentemente, eu ouvi uma pessoa num vídeo desses de mídias sociais dizendo de um homem, um senhor que passou dos 80 anos, onde a neta dele perguntou como que você pôde viver 50 anos com a mesma mulher. Ele disse, entendendo que ela muda o tempo todo. E eu não vivi com a mesma mulher, porque eu entendo que ela muda sempre. Eu aprendi a entender a mudança da própria mulher com quem eu convivi. Eu achei isso de uma grandeza tão significativa que é isso. Quem vive, um casal que vive um com o outro e se propõe a continuar junto, tem que entender que o outro nunca é aquele que você casou lá com 25 anos de idade. O outro está passando por um processo de metamorfose. Evolução, né? Evolução, mudança, entendimento de mundo. Então, tem homem, sim, que respeita a mulher e motiva a mulher a ser uma pessoa independente Forte, né? e forte. Isso aí é interessante, mas eu acho que isso acontece, viu? Inclusive, isso às vezes pode causar até um pouco de desavença entre os casais, porque quando a mulher às vezes não entende o que o esposo está falando, isso pode causar até problema, né? Porque ela acha que o caboclo está forçando a barra com ela, né? Às vezes ela se acomodou e ela não acha que não deve sair daquela zona de conforto, porque ela não sabe como é bom encontrar ela mesma e a força que ela própria tem. Uhum. Pois é. Como é que você vê hoje, resumindo essa questão do empoderamento das mulheres e feminino no Brasil, em Paracatu você já falou alguma coisa, no mundo inteiro. Como é que você tem alguma vivência com relação a isso? Alguma percepção?
Hoje a gente está vivendo uma situação delicada porque há uma polarização muito grande, principalmente com relação não só à mulher, mas também à cor da pele, né? Eu me lembro da Glória Maria, a repórter, uma excelente repórter, que antes de morrer, ela disse: gente, eu não estou suportando esse negócio de preconceito e racismo mais não. Porque quando eu entrava nos estúdios da Globo, meu amigo principal, que era um cameraman que sabia meu melhor ângulo na hora de me colocar no ar, ele dizia: vem, neguinha, tá na sua hora. Eu amava aquilo, ele me chamar de neguinha. Hoje, se alguém virar para uma menina na rua e falar neguinha, isso vai Ô, virar neguinha motivo bonita. de diminuição, motivo de discriminação. Uma neguinha é tão linda, uma neguinha tem seu borogodó, tem seu charme. Então, isso aí é a parte chata, sabe, Tonhão? Eu sempre tive amigos de todas as cores, o amarelo, o vermelho, o negro, o branco, e a mistura de todos. E sempre nunca imaginei diferenciar alguém pela cor da pele. E hoje existe uma militância muito grande com relação a isso. E o que eu quero ver não é segregação novamente, porque eu acho que hoje está correndo o risco de uma segregação. Ao mesmo tempo que existe um discurso, vamos aceitar o negro dentro da sociedade, ao mesmo tempo existe um perigo de segregar. O negro tem que estar aqui, cumprindo o seu papel, o branco aqui, o indígena aqui, o oriental aqui. Não, gente, vamos unir todo mundo. Nós somos um Integrar, né? organismo. Sabe qual é a palavra organismo, que vai muito além do organismo individual? O organismo humano é um só. Enquanto os homens estiverem se degladiando por representações políticas, indivíduos nada confiáveis, em detrimento de um povo honesto, lutador, trabalhador, que pega trem, metrô, ônibus para ir trabalhar, sai de casa 4h30, 5 horas da manhã e só chega em casa às 10. Essas pessoas que estão umas contra as outras não vão contribuir para a evolução da sociedade, Isso aí, definitivamente. o Help, é o que eu estava te falando antes da gente entrar no ar aqui. Outro dia, eu fui a Brasília resolver um problema particular, teve um tempo, sobrou um tempo. Aí eu falei assim, quer saber como eu vou ficar umas 5 horas aqui esperando minha carona de volta, eu vou lá no Congresso Nacional. Beleza, fui lá. Minha filha, cheguei lá, estava tendo uma das reuniões de comissão, eu peguei e entrei para aquela reunião de comissão. O que eu menos vi lá dentro foi os deputados e senadores debatendo as causas que afligem a sociedade. O tempo inteiro é um falando mal do outro, um agredindo o outro, um não sei o que lá, não sei o que lá. E não era só homem também que entrava nesse bate-boca, não. Mulheres, deputadas, sabe? Então, eu acho que a falta de integração, a falta de acordar para essas questões que a gente está falando aí, ela é isso está acontecendo hoje, no dia a dia. A sociedade não para debater no bom sentido e construir alternativas para a sociedade. Isso é muito triste a gente ver, sabe? E o pior é que eu ainda fiquei mais indignado, eu fiquei lá só 15 minutos. O que eu fiquei mais indignado é que esse pessoal desses colegiados pelo Brasil afora, não estou falando só do Congresso, não, eles estão ali sendo mantidos com recurso público, e que não é pouco recurso, entendeu? E que a grande massa da sociedade tem que trabalhar para manter essa estrutura do sistema que está ali dentro, né? Então, isso é muito complicado, e quando a gente fala sobre essa questão da mulher cavando o seu espaço hoje, de empoderamento e tal, mesmo que a gente veja
a gente sente que tem muita mulher empoderada, mas a gente sente que ainda vai ter muito caminho para seguir, porque existem muitos tipos de preconceitos e de dificuldades que vão ocorrer no dia a dia. Essa é a percepção isso é minha. processo histórico, né, Tonhão? Imagina, você está em 2026, você pensa na situação de hoje. Pensa isso no início do século XX. Como que era? Então, as coisas naturalmente vão mudando. Acesso à informação, todo mundo tem. Todo mundo tem. Escola pública, gratuita, inicial e acadêmica, todo mundo tem. Então, pode entrar numa escola, fazer alfabetização, estudar gratuitamente, porque estão investindo, mesmo que com precariedade, não é nos moldes ideais, né? Inclusive, tem muitos conteúdos inúteis dentro de uma escola que não ensina, por exemplo, educação financeira numa escola da maneira de que integre o indivíduo e saiba ter jogo de cintura, percepção do mundo lá fora. Tem percepção. muito conteúdo realmente que eu como ator, a soma dos quadrados dos catetos é igual a hipotenusa, não é essa a fórmula? Então, isso aí, para que eu usei isso hoje em dia? Quer dizer, tem coisas que deveriam ser mais fora das quatro paredes da sala de aula, integrado com o que o mundo está precisando de profissionais, entendeu? E eu que atuo na área de meio ambiente, você imagina a falta que eu sinto em não ter vários temas debatidos nas escolas, como educação ambiental, preservação de águas, mas firme mesmo, não é só dar uma pincelada, não. Meio ambiente, né? Lixo, Ensinar o limpeza menino. urbana. E aí, por exemplo, limpeza urbana, que você vê que tudo quanto é cidade do Brasil tem lixo para tudo quanto é banda. Aqui em Paracatu tem lixo dentro do Córrego Rico aqui, que dá para encher uma carreta de lixo. E aí chega na época da dengue, leishmaniose, fica todo mundo desesperado, colocando agente de saúde, batendo de porta em porta lá para ver como é que está a casa do cidadão. E não temos essa formação de percepção Exatamente. sendo levada para dentro da sociedade. Né? Famílias desestruturadas que ainda não conseguem educar seus próprios filhos. A situação é complicada. Agora eu ainda confio no taco das mulheres para tentar dar um basta nessa história. Prova tanto que hoje tem vários programas aí, sociais no Brasil. Por exemplo, tem programas aí de assentamento de reforma agrária, que o lote da reforma agrária tem nome da mulher. Casa para morar a família tem nome da mulher. Então já tem uma percepção mudando que a mulher é peça fundamental nessa história, né? Agora, elas também têm que se sentir empoderadas e rodar a baiana, como diz o povo, né? Agora, quais os desafios e dificuldades que ainda existem para que as mulheres realmente se empoderem de verdade, pelo seu entendimento? Eu acho que muita coisa vem de oportunidade de estudo. Eu acredito muito. Eu sou professora, né, Tonhão? Eu sou professora acadêmica, trabalhei no curso de arquitetura, história, sistema de informação, educação física, muito mais na arquitetura. Fui professora de 4 disciplinas na arquitetura e também na filosofia. Fui professora de 3 disciplinas na filosofia. Então, eu tenho um currículo paralelo bastante diversificado. A filosofia parece que até saiu do currículo, né? Dentro do ensino médio, né? Não priorizou a filosofia, mas, pelo amor de Deus, né? Pois é. Pensar, né? É o que a gente estava falando agorinha, né? Ensinar a pensar o mundo, né? Enquanto sujeito subjetivo. Então, Tonhão, eu acho que estudar, se formar, ler muito, né? Fazer um curso acadêmico, fazer uma especialização, no mínimo ir até uma especialização, e, a partir daí, se permitir construir conhecimentos, pesquisa, para você
entender o mundo com uma visão mais científica e não só intuitiva, porque isso não te dá suporte, não te dá subsídio para você pensar o que está sendo feito. Ter discernimento, né? Ter discernimento. Então, eu acho que é preciso estudar. Eu, por exemplo, fiz questão, como professora, que as minhas filhas se formassem. Fui professora delas até o 3º ano, quer dizer, no ensino médio eu fui professora delas, né, de cada uma, e fiz questão de estar ali lado a lado, e hoje elas se formaram boas profissionais. A mais velha é médica, a mais nova é dentista e responsável por suas vidas, né? E é isso que traz empoderamento, é a pessoa tomar decisões, mas, ao mesmo tempo, uma família amorosa. É pelo amor que se passa tudo. É pelo acolhimento que se passa tudo. E, então, realmente investir na formação, saber do que se trata o conhecimento, né? Para você ser capaz de escolher até mesmo uma religião, você estudar as religiões, né? A partir do momento que você tem seu espaço sagrado, seu espaço divino, sua inteligência espiritual, porque eu entendo divino, sagrado, como inteligência espiritual, algo tem que te completar de uma maneira satisfatória, que é seu espaço de fé. Né? Não adianta você ser induzida a frequentar uma igreja e sendo que aquilo passa a não fazer sentido para você. Então, tudo é uma questão de conhecimento. Estudar, conhecer, ampliar o leque da sua maneira de interagir com o mundo. Agora, Real, eu acho que hoje em dia, com essa questão de das redes digitais, está muito fácil de você buscar conhecimento que aumente seu discernimento. Muito, muito fácil. Porque as redes digitais têm muito lixo, mas tem muita coisa boa que pode te trazer conhecimento, que pode abrir sua cabeça, abrir a cabeça das pessoas. Eu, pelo menos, eu não ando em rede digital vendo qualquer coisa. Entendeu? Pois é, mas não pode confundir informação com conhecimento. É igual um aluno entrar numa sala de aula hoje e diminuir e dar menos importância a uma aula planejada por um professor. É um tremendo engano. Um professor, ele passa o tempo dele em casa planejando aula com conteúdos entrelaçando um com o outro. Aí chega um aluno com a informação que ele recebe pela internet e acha que aquilo não tem valor. Então, ele é imediatista, porque a própria rede social você passa rapidamente de uma coisa para outra. Você não se detém ali para entender verticalmente um assunto. Você recebe uma informação e vai passando. Inclusive, hoje, as crianças estão sendo criadas de forma diferente. Ela não vai mais ter acesso aos pais que podem estar atentos, né? Coloca na mão dela um celular e ali a babá vai ser um celular onde ela pode ficar vendo ali todas as informações inúteis, né? Agressivos, que incitam falta de sensibilidade, que incitam violência, que incitam desrespeito. Então, realmente é um grande desafio você entender o que é informação horizontal e conhecimento vertical. Isso é importante. Agora, eu estou te falando isso porque hoje mesmo eu estava assistindo um documentário a respeito das pirâmides do Egito.
E nesse documentário eles mostrando que alguns cientistas descobriram no subsolo das pirâmides resquícios de civilizações de 20 mil anos atrás. Entendeu? E aí eles descobriram, através de ondas de raio-x, né? Fizeram raio-x da região, viram lá vários pilares, um monte de coisa lá, como outras civilizações que são descobertas. Então, eu estudo muito a questão de civilizações de 10, 20, 30, 50 mil anos atrás, até da Idade do Bronze, já estudei muito isso. Então, são informações que vai deixando para você, trazendo para você percepções que a síntese da nossa vida não é só o que nós estamos vivendo agora com a civilização atual, mas que a gente tem influências de um monte de civilizações do passado, né? Então, esse tipo de conteúdo que eu digo para você que a gente deve procurar, eu levei só para o lado da história, não levei ainda para o lado de comportamento humano, né, que tem muita coisa por isso aí, tem muita informação a respeito da vida na Terra, mostrando as profundezas dos oceanos, mostrando os micro-organismos que tem na natureza. Então, isso tudo vai fazendo com que a gente tenha discernimento para entender tudo que está acontecendo, que acontece, né? E aí é uma maneira que eu acho que das pessoas crescerem e ativando a sua percepção de vida, né? Então, isso que eu acho que a gente pode aproveitar nessas redes digitais, porque o que você está falando é de informação, o que tem de nem é informação, é lixo isso que a gente vê, a maioria. E é uma covardia que fazem com a sociedade, né? Agora, a sociedade é porque aceita esse tipo de coisa também, né? Porque se ela não aceitasse, não ia ter esse tipo de conteúdo negativo que a gente tem em rede digital. O entendimento meu é esse, né? Agora, quando você falou para mim aqui a respeito das dificuldades que ainda existem, com relação a essa questão do empoderamento das mulheres, como é que você vê os preconceitos que existem hoje com relação ao empoderamento das mulheres, quando elas batem o pé no chão e falam que e mostram o seu espaço, mostram a força que elas têm? Como é que você vê os preconceitos que existem hoje ainda? Eu acho que bem menos, né? Eu acho que as mulheres, a partir da hora que elas mostram ao que vieram, que elas têm um argumento convincente, que elas têm uma postura convincente, ela conquista seu espaço, né? O machismo, ele tem que acabar. O machismo. O homem achar que ele tem mais condição do que a mulher, isso aí é inadmissível, né? Então, isso tem que ser... isso tem que ser, como está sendo, exterminado aos poucos. Esse tipo de preconceito pela mulher ser mulher, né? Misoginia, são coisas idiotas que não cabem. As mulheres estão aí conquistando seu espaço. A mulher foi na Lua, né? Ela conheceu o lado escuro da Lua. Eu até me lembrei, né, que existe. Foi só uma astronauta, né? Os outros eram homens. Aí eu até me lembrei da música do Pink Floyd, que é de um disco The Dark Side of the Moon, que é feita nem sei quantos anos atrás. A essa época o Pink Floyd já discutia sobre o lado escuro da Lua, que é aquele lado que está ao contrário, né? Então eles giraram e eles foram lá e viram, né, o lado escuro da Lua, e uma mulher estava lá. Hoje, quem que está devolvendo o movimento a um corpo tetraplégico? A doutora Tatiana, brasileira. Então, eu acho, preconceito não
trem que eu nem gosto de pensar, Tonhão. Eu gosto de conhecer as mulheres que estão fazendo, e eu sei que são muitas mulheres fazendo, né? É uma Frida Kahlo, lá no México, que conseguiu superar a paixão que ela teve por um marido extremamente machista e mulherengo, chamado Diego Rivera, e ela pintou coisas maravilhosas, coisas intensas, coisas cheias de amor, coisas cheias de vida, coisas cheias de dor. E é uma mulher que hoje, carnaval passado, eu me vesti de Frida Kahlo em homenagem a essa grande mexicana, pintora, surrealista. Mas, assim, preconceito chinfrim, eu nem quero conhecer, viu, Tonhão? Eu quero conhecer as mulheres que estão fazendo aí, que estão colocando seu nome na história, e são muitas. Agora, o Help, eu concordo com você plenamente, só que tem um detalhe. Como existe o machismo acelerado, eu tenho uma preocupação muito grande porque, às vezes, vem a reação, que é o feminicídio. Coisa horrorosa. Né? Então, as mulheres ainda correm esse risco. Eu acho que, às vezes, as mulheres até evitam botar para fora essa força, essa vontade de empoderamento, esse empoderamento mesmo, muitas vezes preocupadas com essa questão do feminicídio. Isso aí, bom, eu não sou psicólogo, não sou da área, mas é uma coisa mais ou menos automática. É uma reação fruto de um atraso do homem, né, por essa questão do... Eu nem sei se a gente pode chamar isso de machismo, né, mas da falta de consciência do homem, né, e não aceitar certas questões, em vez dele ajudar as mulheres para que as mulheres tenham força junto com ele, para juntos construirmos alguma coisa diferente, né, a pessoa revolta e faz isso aí que a gente tem visto pelo país afora e pelo mundo afora. Inclusive, ontem eu vi uma matéria que eu não acreditei. O cara jogou a namorada dele do 13º andar de um prédio, não sei se São Paulo ou Rio de Janeiro. Então, não tem condição, sabe? Então, Por que chegar a esse extremo, né? Não. Deixa viver e vai embora. Aqui em Paracatu a gente vê só. Por que não procura unir? Tudo bem que você não morre de amores por uma mulher, mas pelo menos você respeita e leva a energia para que ela tenha força para seguir o caminho dela de boa, tranquilo, dá suporte para ela ter uma condição de vida. Beleza, né? Então, eu acho que isso aí falta muito a gente chegar nesse ponto, sabe? Agora, nós já estamos aqui finalizando nosso bate-papo, tem muita coisa para a gente falar ainda, mas o que você acha que, concretamente, deve ser feito para que esse empoderamento das mulheres ocorra e também as perspectivas futuras? Pelo que você falou, as perspectivas futuras são as melhores possíveis, né? Mas para que seja acelerado e concretizado essa questão do empoderamento, o que você acha que deve ser feito? Olha, Tonhão, eu ainda gostaria de fazer um gancho com o feminicídio, porque eu acho incompreensível, né? Porque a gente poderia ligar a questão da ignorância, do brutalismo do homem, de um homem rústico que não teve uma sensibilidade de lidar com coisas que amolecessem o coração, fizessem dele um coração mais ameno. Mas não, há pouco tempo em Goiás, um secretário, vice-prefeito, sei lá o que é aquilo, ele matou os filhos e a mulher e se matou. Então, quer dizer, foi tão brutal quanto, mais brutal, porque ele chegou num vulnerável, que são 2 crianças, próprios filhos. Então, eu não consigo compreender, eu sinceramente não tenho como falar sobre alguém que pratica feminicídio, né? Uma mulher que viu resquícios de violência do companheiro e continuou do lado dele por se sentir
incapaz de seguir sozinha, incapaz, medo, né? Medo. Então, assim, são coisas meio inexplicáveis, que eu não tenho capacidade de raciocinar. É assim, todo mundo está sujeito, porque parece que as pessoas guardam lá nos cantos mais escondidos do ser coisas desconhecidas. Freud, Sigmund Freud, ele compara a mente humana a uma cômoda cheia de gavetas fechadas. E que, de vez em quando, uma gaveta se abre. Aham. E que sai lá de dentro coisas que nem a própria pessoa sabia que tinha. É. Entendeu? Então, isso aí demonstra que é uma coisa que foge ao nosso consciente. Agora, Help, a gente estava falando há pouquinho tempo aí sobre essas, vamos dizer, matérias educativas que existiam, que já não está tendo mais. Eu acho que desde criança a questão de psicologia e filosofia tinha que estar dentro das escolas. Eu não sou educador, eu sou especialista em educação ambiental, mas não sou esse educador de base, né? Mas eu acho que essa questão de psicologia e filosofia tinha que estar dentro das escolas para ir trabalhando a personalidade, né? Tentando levar a percepção e o comprometimento com a vida das pessoas. Nós não temos, isso aí acabou. Filosofia foi tirada, né? Estava no terceiro ano, até pouco tempo, enquanto eu ainda estava em sala de aula das escolas particulares de ensino médio, e hoje não tem mais. Foi colocada outras disciplinas, lugar, julgadas mais importantes, né? Que é uma filosofia leva o ser humano a pensar através dos filósofos clássicos, medievais e os poucos contemporâneos que ainda são citados atualmente, né? Então, assim, muitas falhas, né, Tonhão? Sensibilização, falta muita sensibilização, Nós né? estamos perdendo isso. Por exemplo, tem matérias aí, igual geografia, que tem tudo a ver com o meio ambiente, que hoje também parece que não tem obrigatoriedade mais na grade curricular, né? Eu acho que Geografia? Não, geografia tem. ainda tem, né? Sim, geografia, história, português, literatura, matemática, física, química. Então, isso aí eu acho que tem que reforçar. Agora, psicologia, filosofia, isso aí pode ser que eu esteja enganado, né? Bom, você está me devendo ainda fazer um comentário a respeito do que você acha que deve ser feito e quais são as perspectivas futuras para a gente encerrar o nosso bate-papo. Eu acho exatamente isso que a gente falou. Os trabalhos dentro, a cultura é um eixo muito sensibilizante, né? A cultura oferece várias produções enquanto objeto, dentro de escultura, pintura, o artesanato, que Culinária. a arte culinária, né? Que leva o homem o ser humano, eu digo, né, de forma geral, a dar uma parada e uma voltada para dentro de si próprio, sabe? Dar uma acalmada. E cuidado com as redes sociais. Cuidado com as redes sociais, que realmente a palavra lixo é muito adequada. As redes sociais estão normalizando muita coisa, né? Muita coisa violenta, né? Eu tenho uma netinha agora, eu gostaria que ela nunca tivesse acesso às redes sociais em si, por serem veículos que vão levar valores que podem deturpar a Mas personalidade. mas eu acho que isso aí só vai acontecer o dia que o cidadão, todos os cidadãos, tiverem consciência e compromisso com a vida. Que eles próprios vão rejeitar certas coisas e é daí a importância da educação em casa, né? Você passa valores e eles vão seguir esses valores. O que você passa, a maneira como você ensina eles a falarem. Como, por exemplo, oi, tudo bem? Ah, obrigada. Por favor,
Cara, Paracatu não tem o hábito de dar bom dia, de agradecer, de dizer por favor. Já aconteceu comigo de entrar em sala de professor, um professor passar por mim e não me cumprimentar, e eu virar e falar boa noite, professor. A pessoa assusta. Mas é uma questão já de hábito de formação educacional em casa. Então, muita coisa vai se acumulando. Aí você me pergunta o que pode ser feito efetivamente? Pais, eduquem seus filhos. Porque o primeiro núcleo social que a criança tem é a família. E os primeiros valores que ela recebe é da família. Então, a partir dali, sai uma pessoa mais preparada para conviver em outros ambientes, para ser mais receptiva, menos agressiva, né? Então, família, eu acho a família muito legal, Agora, mesmo que ela não seja completa. agora eu vou falar com a sua história. Eu estava vendo um conhecido meu fazendo um comentário ontem. Ele falando sobre exatamente essa falta da gente estar mais próximo um do outro. Ele dizendo o seguinte, que ele teve a oportunidade, uns dias atrás, ele teve que fazer um serviço em São Paulo, pegou um metrô. E aí ele falou que ele nunca viu um silêncio mais profundo do que o metrô 6 horas da tarde de São Paulo. Lotado e que escutava até mosquito voando, que ninguém nem trocava ideia, nem conversava. Aí ele falou que ele acompanhou aquilo ali, a hora que parou na parada, todo mundo saiu. Ele falou assim, interessante, a hora que eu saí, eu escutei alguma coisa. O barulho do sapato do povo subindo a escada para sair do metrô. Então, ele fala exatamente isso. Acabou essa... Né? Isso aí acontece com todo mundo. Senta no elevador hoje, tem 20 pessoas ali, você não dá nem bom dia e boa tarde para ninguém. Então, a gente vai perdendo esses valores mesmo, né? Valores humanos mesmo. E são coisas básicas, né, Tonhão? Então, e a partir dali outras coisas vão deixando também de ser normais. E tem muita situação que você deixa de receber um sorriso verdadeiro de uma pessoa porque você não cumprimenta ela. Né? E aí vai virando essa loucura que a gente vai vivendo hoje, né? E aí qual é a tendência? Isolamento, a gente não tem mais paciência em conviver com pessoas que podem, de uma hora para outra, te deixar chateado, aí você prefere ficar mais no seu canto. E as pessoas vão se isolando, né? Mas é isso. Ô, Help, eu queria te agradecer, o nosso papo está muito bom, o tempo nosso está terminando. Eu acho que é sempre bom a gente conversar com pessoas esclarecidas, que estão ligadas na situação que a gente vive hoje, nível de município, de estado, de país e de mundo inteiro aí, e sempre naquela esperança de que, através de uma fala da gente, a gente possa influenciar 1, 2, 3 pessoas. Você já imaginou, depois de um bate-papo desse nosso aqui, a gente conseguir colocar nesse barco mais uma mulher? Já está bom demais. Está bom demais, né? Está ótimo. Porque é preferível mais uma de que mais nenhuma. Né? Eu acho que a saída é a mulher se valorizar, viu, Tonhão? Agora, o problema também é que, por exemplo, muitas influencers, né? Ditas influencers são, assim, outros valores que estão sendo levados para as meninas hoje, né? Elas são influenciadas por estereótipos que muitas vezes falta conteúdo. Tem muita imagem e pouco conteúdo. Pois é, mas é isso aí. Vamos ver até onde nós vamos dar conta de levar essas ideias. E eu queria abrir aqui para você mandar um recado final aí para a mulherada, para as nossas amigas aí, para que elas tenham mais tranquilidade para viver bem, em paz. É isso aí, bem em paz. Primeira coisa, se respeitem, descubram quem é você no seu mundo,
o que te faz feliz, o que pode fazer para isso ser garantido, mas não convivam com quem te desrespeitem. Não pode. A mulher não pode admitir violência e desrespeito dentro da sua própria casa. Né? Denunciem. Mulher sofrer violência verbal, a ponto de chegar ao extremo de perder a vida, isso tem que acabar. Isso aí é muito grotesco. Então, mulheres, quem são vocês? O que vocês esperam da vida para serem realmente mais felizes e terem mais estrutura para ir à luta pelo trabalho? Porque se uma mulher não tem um equilíbrio emocional, como que ela vai trabalhar para sobreviver? Então, ela tem que ter um equilíbrio emocional, ela tem que ter uma base de sustentação como pessoa humana, né? Ela tem que sentir segurança para poder fazer o restante das coisas, que é lutar pela vida. Beleza, Help. Muito obrigado. Né? Nós vamos estar aqui para futuramente precisar de mais um bate-papo com você. Pode saber que vou te procurar. E quero agradecer à Rádio Eldorado, né, FM 87.5, por estar transmitindo esse programa. E também você assistiu, através do canal do YouTube, o Ativista Paracatu, o programa Pimenta Malagueta. Nossos agradecimentos aos diretores da Rádio Eldorado FM, os nossos agradecimentos também ao Movimento Verde Paracatu, a Coperfan e o VIP Studios. Agradecimentos especiais à Help por este bate-papo especial. Estaremos de volta no próximo sábado, neste mesmo horário. Um abraço, até mais. Arara é um arco-íris, rara cor azul, anil, ara aos ventos com seu verde folha, acende as matas com seu vermelho febril. A arara que poderia ser o símbolo do Brasil. Cor de ouro, cor de mel e cor de cobre, nobre aquarela sob uma tela, pátria das cores mil. Arara vem, arara vai, arara tem todo o direito de voar. Arara vem.